gente começar sobre a higienização das mãos. Por evidências bem simples, né, tão importantes. A higienização das mãos é a medida mais eficaz para a redução das infecções relacionadas à assistência à saúde, né, que a gente chama de IRAS. Antigamente a gente falava muito de infecção hospitalar, hoje a gente fala de IRAS. O que são as IRAS, então? Elas são definidas como infecções adquiridas durante a assistência em um hospital ou qualquer outra unidade prestadora de assistência à saúde que não estavam presentes ou incubados na admissão do paciente. Então, se a gente faz uma biópsia de pele, qualquer procedimento, e se a gente tiver uma infecção associada, a gente pode denominar como IRAS. É importante lembrar que as mãos profissionais já foram identificados inúmeros germes, né, responsáveis por surtos e infecções em serviços de saúde, né, em inúmeras situações, bem recorrente, então, várias matérias falando sobre isso também. E as IRAS estão entre as maiores causas de morte e aumento da morbidade entre os pacientes hospitalizados. E a medida primordial para a segurança do paciente é enfatizar a importância da higiene das mãos por todos os profissionais de saúde e acompanhantes para evitar a transmissão cruzada de IRAS nos serviços de saúde. Então, a medida é tão simples, mas que infelizmente não é realizada da forma que deveria ser realizada, né? Historicamente, a gente tem essas duas histórias que a gente sempre traz. Semmelweis, um médico húngaro, né? Então, ele foi um grande precursor da questão da higienização das mãos. Ele viu que nas enfermarias onde as puérperas eram atendidas, né, pelos estudantes de medicina que vinham dos anatômicos sem qualquer tipo de higienização das mãos, o índice de mortalidade dessas puérperas era muito alto. Então, ele teve a ideia de usar uma solução clorada, e ele chegou a quase, né, a quase nível zero, né, quase não tem nenhum caso de morte de puérpera, só que, infelizmente, a solução clorada ela era muito corrosiva, então, na época, ele foi muito massacrado pela essa medida que ele fez. Mas muitas das datas que ele pregou nas enfermarias são lembradas ainda como dias da higienização das mãos, dias de controle de infecção, são datas comemorativas ainda. E a Florence Nightingale, né, desde a Guerra da Crimeia, ela tem todo um postulado, ela produziu muito, né, muito material falando da questão que nas enfermarias onde ela atendia aqueles soldados vindo da Guerra da Crimeia, na enfermaria onde tinha higienização das mãos, higienização de leito, né, da enfermaria, ventilação, incidência solar, morria muito menos soldados do que nas outras enfermarias onde os soldados eram simplesmente jogados e tratados de qualquer forma. Então, isso a enfermagem traz até hoje, essa questão ambiental, a importância do ambiente no cuidado do paciente, né? E a gente fala muito hoje de higienização das mãos, não só lavagem das mãos como a gente falava antes. Por quê? Porque é um termo que envolve todas as técnicas, né? A higienização simples, a antisepsia, a fricção antisséptica e a antisepsia cirúrgica das mãos. Então, tudo isso a gente fala que é uma forma de higienizar as nossas mãos. E como é que acontece a transmissão pelas nossas mãos? Qual o impacto que ela tem, né, nessa transmissão de micro-organismo de paciente para paciente pelas nossas mãos? Então, a gente fala que existem 5 etapas sequenciais que a gente mostra, né, etapa por etapa. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar que a pele do paciente ela é colonizada por patógeno transitório que posteriormente contaminam a superfície próximas a ele, levando à contaminação do meio ambiente. Então, se a gente tem lá no paciente uma pseudomonas multiresistente na secreção traqueal, ela não vai ficar apenas exclusivamente aqui na narina, na boca, né, do paciente. Ela vai estar potencialmente na bomba de fusão, na rede de O2, dos gases medicinais, no suporte de soro, né, na mesinha, na grade. Então, tudo ali pode estar potencialmente contaminado, são áreas próximas ao paciente, né? Aí o profissional de saúde contamina suas mãos, tocando o ambiente ou a pele do paciente durante as atividades assistenciais rotineiras, mesmo utilizando luvas. A gente tem que se lembrar que as luvas são porosas, elas fazem uma barreira, mas não faz barreira 100%, né? Então, existe sim um risco de contaminação também das nossas mãos. Aí os micro-organismos são capazes de viver nas mãos dos profissionais de saúde por vários minutos após a contaminação, que a gente fala, né, que é a nossa flora transitória. E aqui a gente observa também a questão do jaleco de manga comprida, que a gente usa cada vez menos, porque tem esse risco de contaminação e mantendo, né, essa contaminação dessa roupa durante todo o plantão, enquanto que se a gente usa um avental descartável, né, ou de tecido, a gente vai retirar e não vai ficar com a nossa roupa contaminada. Ou a gente vai higienizar nossas mãos até a região do punho e antebraço. Depois,
A higiene das mãos, ela é realizada de forma inadequada ou não é realizada, então, por isso que existe todo um passo a passo de como realizar a higienização das mãos adequadamente, né? E muitas vezes o profissional não faz. E ocorre, então, a transmissão direta de micro-organismo de um paciente a outro, ou de um sítio anatômico a outro no mesmo paciente. Então, casos clássicos em enfermaria, né? No leito 10 aparece a mesma bactéria do leito 1, então, que não tinha no paciente. Então, a mão do profissional é um grande vilã, né? Nesse momento dessa contaminação também. É bem importante lembrar que a gente tem que manter as nossas unhas sempre bem aparadas, tá? De preferência sem pintura excessiva ou pintura íntegra, tá? Então, pode esmalte, pode, desde que íntegro, tá? Francesinha, transparente, muitas vezes não são a melhor opção, porque quando elas começam a lascar na ponta da unha, criam um biofilme e a gente demora para tirar esse esmalte. Então, o esmalte tem que estar sempre íntegro. Não pode unha postiça, unha gel, pingente, aplique qualquer coisa que tenha qualquer microporosidade que vai acumular matéria orgânica também. Os adornos, né, como a gente já falou, anel, pulseira, relógio, então a gente não deve utilizar também porque vai acabar, né, impedindo a nossa higienização das mãos completa e carregando também outros vetores nesses adornos. Lembrar que o uso de luvas não substitui o processo de higienização das mãos, deve ocorrer no mínimo antes e após o seu uso. Luvas são porosas, se a minha mão está contaminada, eu vou acabar contaminando sim o procedimento e o paciente, né? E também, da mesma forma, se eu higienizar minhas mãos, eu não devo colocar a mão no celular, na maçaneta, na bancada, né? Ou botar a luva e colocar a mão em todo o ambiente para fazer o procedimento no paciente. Eu tenho que higienizar as mãos, colocar a luva e fazer o procedimento. Terminei o procedimento, eu também não vou colocar a mão na bancada, né, no suporte de soro ou na maçaneta, não, eu vou tirar a minha luva, descartar e logo em seguida fazer a higienização das mãos. Assim eu evito a contaminação ambiental, né? Tanto a contaminação do paciente quanto a ambiental, porque depois eu vou estar com a minha mão sem luva, daí eu não vou acabar me contaminando. E eu também devo evitar sempre colocar as luvas com as mãos molhadas, né, porque pode acabar irritando a nossa pele, no caso, quando ela tem um talco. E se ela não tem talco, eu também não vou conseguir colocar minha luva, né? E elas devem ser usadas somente nas situações indicadas. Se eu tiver alguma exposição a risco, né, a secreção, a sangue, líquido corporal, mucosa não íntegra, eu devo utilizar minha luva. Agora, se eu tenho um paciente de precaução padrão e não vou ter nenhum risco, né, nessas situações, eu não preciso usar a luva, eu posso simplesmente higienizar as minhas mãos, no caso, numa verificação de sinal vital, paciente de precaução padrão, eu posso apenas higienizar minhas mãos, eu não preciso utilizar a luva em todos os momentos, porque a luva ela traz uma sensação de falsa segurança e eu acabo anulando o momento de higienização das mãos que eu deveria estar fazendo. E a gente sempre tem que se lembrar que a gente deve sempre trocar a luva quando elas estiverem danificadas, a gente não deve colocar uma outra luva sobreposta, a gente deve retirar e colocar uma nova luva. Quando eu for realizar o contato com o paciente, se eu for mudar de um sítio corporal contaminado para o limpo, eu também devo higienizar as mãos e trocar as minhas luvas, e sempre que eu entrar em contato com outro paciente. Então, jamais colocar uma luva e fazer todos os sinais vitais da enfermaria, né? Como aqueles casos de casos que a gente sempre lembra. A gente deve higienizar as mãos entre o paciente e o outro, e se for necessário colocar a luva, retirar e higienizar as mãos novamente, tá? Como eu falei, não colocar jamais, né, a mão com a luva na maçaneta, a gente deve usar o cotovelo ou retirar as luvas para abrir a porta, não atender telefone, teclado do computador, bater a mão na porta com a luva, então, porque eu vou acabar contaminando todo aquele ambiente, né, a carga bacteriana de germes multiresistentes vão ficar cada vez maiores, né. E o produto alcoólico, ele é o produto de escolha sim, desde que a gente teve o trabalho com a estratégia multimodal de higienização das mãos, a gente trabalha muito com produto alcoólico, então, pela facilidade do uso, né, a gente utiliza sim, só que a gente deve utilizar somente se as nossas mãos não estiverem visivelmente sujas, né? Se eu tiver sujidade, se eu tiver o talco da luva, se eu sentir que a minha mão está com muito grumo do álcool, eu vou ter que lavar com água e sabão, sim, para retirar, né, esse material que ficou na minha mão, que vai acabar impedindo que a minha mão esteja limpa, né? E o produto alcoólico, a gente tem que lembrar que ele sempre deve ser utilizado com emolientes, e não aquele álcool líquido de superfície, que lá não é adequado porque ele é corrosivo para nossas mãos, né? O que é o álcool com emoliente? Existe até o álcool líquido sim, mas é com emoliente especialmente para a higienização das mãos, porque esses emolientes são glicerina, aloe vera, hidratantes que mantenham a minha pele íntegra
e também a ativação, né, do antisséptico e o tempo de duração que ele vai ficar na minha mão para que eu consiga atingir, né, a higienização adequada das nossas mãos em toda a superfície dela. Tá? Inclusive, eu coloquei até por uma curiosidade que já existe uma bactéria hospitalar resistente ao álcool gel, aconteceu na Austrália, um Enterococcus até. Mas não, a Anvisa mantém o uso do álcool ainda como padrão, né, como um dos itens, né, assim como água e sabão, o álcool gel, né, o álcool spray, o álcool espuma, ele ainda é utilizado sim, tá? E a higiene de mãos ideal, ela deve ser realizada no ponto de assistência. Então, quanto mais próximo eu tenho o dispensador de álcool gel na beira-leito, melhor é. Só que, infelizmente, por questão de estrutura, característica do paciente, a gente não consegue ter em todos os locais, né? Algumas enfermarias, inclusive, pela questão de abstinência alcoólica, a gente não pode ter beira-leito ou até mesmo no corredor. Então, a gente deixa localizado no posto de enfermagem e também tem alguns frascos menores que os profissionais podem pegar na farmácia para utilizar para fazer higienização das mãos também. Lembrar dos 5 momentos, né? Então, a gente tem aquele cartaz um pouco mais antigo, que é esse aqui, né? Os 5 momentos de higienização das mãos. Antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após o risco de exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com as áreas próximas a ele. Então, com o projeto Paciente Seguro, a gente tem esse cartazinho aqui, né? Que também a gente colocou nas enfermarias para relembrar a todo momento esses 5 momentos da importância, né? Higienizar as mãos. E a gente tem o passo a passo, né, de como realizar adequadamente a higienização das mãos, tanto com a solução alcoólica, quanto com água e sabão, né? A diferença de uma técnica para outra é que a gente vai utilizar o papel toalha, né, para fechar a torneira se o acionamento não for automático, né? E é um pouco mais rápido quando a gente faz com a água e o sabão. Então tá, gente. Então, em torno de 1,5 ml, né, de álcool ou sabonete líquido, palma da mão, para espalhar aquele álcool, 4 a 5 vezes. Aí, dorso da mão, 4 a 5 vezes, deslizando. Aí, depois as articulações de um lado, articulações dos dedos do outro. Aí, a gente faz os polegares de um lado, polegares do outro. Aí, as polpas digitais de um lado, polpas digitais do outro. E finaliza com um punho, tá? Então, quanto mais a gente treinar, mais rápido a gente vai fazer e vai empregar a nossa técnica correta, né? Virar uma rotina, no caso, né? Na questão de precauções e isolamentos, então, depende muito do hospital e da estrutura e da característica da flora dos pacientes também internados, né? Então, cada hospital faz da forma como, da sua realidade, né? Não é igual, não é padrão para todos os hospitais, muitas vezes muda, tá? Isolamento nada mais é do que isolar, e a precaução é a palavra que a gente usa muito mais hoje. Então, a precaução, a precaução é uma cautela antecipada, é uma prevenção. Então, a gente fala muito mais de precaução do que isolamento, que nem sempre a gente precisa isolar o paciente, a gente pode usar uma precaução, tá? Respeitando a distância entre leitos, a gente faz a precaução beira-leito. E a gente busca evitar uma infecção cruzada, né? Lembrar que o ambiente hospitalar tem bactérias multiresistentes, o paciente é mais suscetível e a gente busca evitar as infecções hospitalares. Já o profissional, ele tem sim um risco ocupacional, como a gente já comentou anteriormente, mas geralmente nós somos hospedeiros saudáveis e somos os vetores de transmissão. Então, até essa piadinha a gente coloca, né, porque o paciente às vezes está muito tempo internado, aí é coletado um estado de vigilância, vem uma KPC, um acineto multiresistente. Então, a gente tem que lembrar que o risco maior é aquele paciente do lado, né? Muitas vezes que ficou do lado do paciente dividindo o mesmo banheiro, ou que a gente não tomou os cuidados necessários para evitar a contaminação de um paciente para o outro, né? A exposição dele. Ou que a gente tenha carregado essa bactéria, esse germe resistente para os outros pacientes da enfermaria. Outra coisa bem importante lembrar é que se tiver um acompanhante com esse paciente, ele não precisa utilizar o EPI, ele não vai atender outros pacientes na enfermaria, tá? A equipe deve utilizar o EPI para evitar propagação na enfermaria e nos outros pacientes, tá? E começa com a precaução padrão para todos os pacientes, desde o boom do HIV, das hepatites, a gente tem a precaução padrão para todos os pacientes, independente do que for, a gente começa com a precaução padrão. O que a precaução padrão pede?
que a gente higienize nossas mãos, que a gente use luva e avental se for necessário, no momento do banho, de uma exposição de líquidos, né? Então, a gente usa, sim, luva e avental. A gente deve usar óculos e máscara se a gente for aspirar, fazer qualquer procedimento de punção que tenha um risco de, né, de exposição a fluidos, a gente também deve utilizar. E todo pérfuro cortante, né, na caixa específica de pérfuro cortante. Surgiu posteriormente a precaução de contato. Tá? A precaução de contato, a gente fala que é um plus a mais da precaução padrão. Então, quando eu vou chegar a menos de 1 metro de distância do paciente, eu devo me paramentar. Né? Então, eu higienizo as minhas mãos, eu boto o avental e boto a luva e faço o procedimento do paciente. Tá? O quarto privativo é visto dependendo da situação. Tá? Quais são os casos que a gente usa mais a precaução de contato? Quando tem alguma infecção ou colonização por bactéria ou micro-organismo multiresistente, né? Se tem alguma secreção de uma bactéria multiresistente não contida no curativo ou numa traqueostomia, a gente também faz essa precaução de contato e muitas vezes até o isolamento, né, de contato. Pediculose, escabiose, diarreia por Clostridium difficile, então são situações que a gente vê bastante aqui no hospital que a gente acaba fazendo sim a precaução de contato e verificamos se é necessário isolar o paciente ou não também, depende de cada caso. Na UTI, a gente colocou uma placa específica, porque como na UTI o paciente não fica isolado nos quartos, né? Aqueles 3 quartos de isolamento a gente deixa mais para o respiratório, isolamento respiratório, o paciente em precaução de contato ele pode ficar no salão, né? Respeitando essa distância entre leitos, a gente faz a precaução de contato. E a gente coloca essa placa para identificar quando é confirmado que aquele paciente tem algum germe multiresistente ou alguma patologia, né? Então, é para a equipe ter um pouco mais atento nessa situação também. Porque todo paciente que interna na UTI, a gente pede um swab de vigilância, né? Então, ele fica com essa plaquinha de precaução de contato, quando ele vem de outro hospital ou de outro UTI, é coletado um swab anorretal, né? O swab de vigilância que a gente fala, e toda quarta-feira a gente coleta também esse swab, que é onde, né, na UTI tem um risco maior, sim, de ter germes multiresistentes, de colonização e contaminação, então a gente coleta esse swab de entrada, e quando sai o resultado, ou o paciente fica na precaução padrão, né, se vier negativo o swab de vigilância, ou ele fica numa precaução de contato confirmada, tá? Das precauções respiratórias, então, a gente tem a precaução por aerossol, né? O aerossol a gente tem que lembrar que são partículas muito pequenas, em torno de 5 micron ou menos, que atinge grandes distâncias, até mais de 1 metro, né? E fica suspensa no ar por longo período. E como patologia maior, né, mais comum aqui no hospital, a gente tem a tuberculose pulmonar ou a laríngea, tá? Lembrando que as demais tuberculoses, como neurotuberculose, TB óssea, TB intestinal, TB urinária, não precisa fazer o isolamento respiratório, apenas a tuberculose pulmonar ou laríngea, né? Então, nessa situação, o profissional sempre utiliza a máscara N95, tá? A gente higieniza as mãos, usa máscara N95, o paciente, se precisar sair, né, dessa enfermaria ou do quarto, ele usa máscara cirúrgica simples, que já é suficiente, sim, para fazer a filtragem, tá? E o quarto é privativo ou uma enfermaria de corte, como acontece na tisiologia, que todos os pacientes têm a mesma, né, têm a tuberculose, eles podem dividir a mesma enfermaria. Lembrando que a máscara N95 não tem data de validade após a aberta da embalagem, tá? Hoje a gente tem notas que dizem que no máximo 15 dias, mas depende da exposição e do tempo que a gente utiliza essa máscara também. A gente não deve dobrar, além daquela dobra que ela já vem, né? Fazer uma dobra a mais a gente não deve, porque acaba quebrando a fibra e prejudica a filtragem da nossa máscara. Não colocar embaixo do pescoço, que também vai acabar, né, quebrando essa fibra. E o que vai dizer para descarte dessa máscara? Se ela estiver úmida, se ela tiver alguma sujidade externa, se sentiu que teve alguma exposição, né, e não teve uma proteção, então a gente tem que fazer o descarte dessa máscara. E sempre higienizar as mãos antes e após. A gente utiliza a mesma embalagem que ela vem, né, ou a gente utiliza a embalagem de papel para que respire melhor essa nossa máscara também, para aumentar o tempo de vida dela, né, porque é um EPI que a gente tem que tomar um cuidado, uma cautela, porque é um EPI que a gente deve preservar como nossa segurança também, né. E na precaução para gotículas, a gente tem que lembrar que as gotículas são maiores, mais pesadas, maior do que 5 micros de peso, e elas atingem pequenas distâncias, em torno de menos de 1 metro, né, ou até 1 metro ela pode atingir. A gente deve higienizar as mãos, a gente pode utilizar a máscara cirúrgica simples, o paciente também, se ele for realizar algum procedimento, ele também utiliza a máscara cirúrgica simples, e dependendo da situação, ele vai usar um quarto privativo ou não. Talvez uma enfermaria por corte também, se for necessário.
A gente faz precaução para gotícula nas meningites bacterianas nas primeiras 24 horas do antibiótico, na influenza, né, coqueluche, difteria, cachumba, rubéola, então a gente também faz esse tipo de precaução. E a gente tem as placas conjugadas, que a gente chama, né? Então, são precauções de contato associada à precaução respiratória, como aerossol ou como gotícula. Por exemplo, quando a gente tem paciente com herpes zoster disseminado ou imunossuprimido, a gente faz precaução tanto para aerossol quanto contato, né? Ou, por exemplo, uma precaução de contato para gotícula paciente com coronavírus, por exemplo, né? Então, a gente acaba fazendo esses dois tipos de precauções. Lembrando que o paciente que estiver, né, que for realizar algum procedimento, né, uma VNI, ou fazer uma macro, ou algum procedimento de aspiração, uma intubação que gere aerossol, que tenha risco de gerar aerossóis, a gente deve utilizar aí a máscara N95, tá? Então, o paciente com influenza ou coronavírus, ele fica em precaução para gotículas. Só que se ele for fazer, a gente for fazer algum procedimento que vá gerar aerossol, a gente vai ter que usar a máscara N95, né? Preferencialmente, a gente coloca o protetor facial sobreposto à nossa máscara,